Salve, salve galera, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão USA. Galera, é o seguinte, olha que dia maravilhoso. Eu tô de blusa porque eu acabei de tomar um banho, saí aqui fora, agora tá fazendo uns 8, 9 graus, mas tá delicioso aqui, olha esse solzinho. E o que dita essa época do ano, se vai fazer frio realmente ou não, é se tá ventando. Então, porque a gente tá no finalzinho do inverno. Dia 20 de março, se eu não me engano, acaba o inverno. Aí entra a primavera. Ainda é friozinho, mas assim, o dia que não tá ventando, você consegue ficar de boa. Tem uns resquícios de neve aqui. Aquela é minha churrasqueira. Olha o tamanho da minha churrasqueira. Eu sei, acho que uma vez ou duas só. Olha lá, ó. Resquíciozinho de neve. Mas é sobre isso, tá tudo bem, né? Daquele jeito. Galera, é o seguinte, vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma pauta muito importante. Todo vídeo a gente fala isso, né? Mas dessa vez, realmente, eu acho que tem uma importância que nós precisamos passar a tratar melhor esse assunto com mais delicadeza, que é justamente sobre as questões de imigração. Não venha ilegal para os Estados Unidos. Por que eu tô falando isso? Os Estados Unidos não é o mesmo de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 10 anos atrás, e eu ainda ouso em dizer que não é o mesmo de 4 anos atrás, quando eu cheguei. Muita coisa mudou nesse tempo, muito vídeo meu que eu gravei há 3, 4 anos atrás, hoje em dia já não é mais aplicável aquela situação ali que eu falei, aquela lei que eu mostrei e etc e tal. As coisas mudam constantemente. Então eu acho que hoje já é um cenário completamente diferente. A gente sempre tá falando aqui sobre qual que é o perfil do novo imigrante, né? Qual que é a galera... Antigamente, não que hoje não tenha, mas antes tinha muito mais pessoas vindo para os Estados Unidos para querer trabalhar e fazer dinheiro. E na maioria das vezes é uma galera necessitada, que passava dificuldade no Brasil, etc e tal. Ainda tem um perfil muito forte de pessoas com essa característica, mas também existe um grupo, uma galera que tá vindo para cá, que são pessoas que têm dinheiro, mas que de fato estão querendo sair da realidade que o Brasil tem se tornado, infelizmente. É duro dizer isso. E existem muitas questões acontecendo aqui nos Estados Unidos, em termos de leis imigratórias, que não estão favorecendo aqueles que querem vir morar ilegalmente nos Estados Unidos, tá? Sem documento, independente se é pelo México ou se, enfim, é pela entrada pela porta da frente, através de um visto de turismo e deixar vencer, ou seja, mesmo estudante, deixar vencer. Eu conheci estudantes aqui nos Estados Unidos que deixaram seus, tipo assim, simplesmente pararam de ir pra escola, cansaram de estudar e largaram a mão de tudo, com essa ilusão de que assim, ah não, os Estados Unidos tem tanta gente que vive aqui há 10, 20 anos e tá aqui numa boa e etc e tal. Nem tudo tem a ver com deportação, gente. Talvez a grande maioria, e eu tenho certeza disso, que não é a questão de deportação em si, mas o quanto de privação que isso vai trazer para você, o quanto que isso vai dificultar a sua vida. Cada vez mais sai leis e projetos de leis que estão dificultando a vida do cara que não tem documento aqui nos Estados Unidos. Isso é uma verdade. E a gente precisa falar sobre isso. Nossa, que introdução grande, né? Mas ó, deixa eu falar, antes da gente seguir com esse vídeo, gente, clica no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, já ativa o sininho, é rapidinho que você vai fazer isso. Já deixa o seu like aqui no vídeo também. É bom que se você tiver inscrito, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você vai ficar sabendo disso, o YouTube vai avisar você, tá bom? E aí aproveita e já me segue nas minhas redes sociais, ó. O Instagram tá aqui embaixo, @lucas.castilho, Facebook, TikTok e Twitter. Você me encontra lá como Lucão USA, Lucão USA. E pelas minhas redes sociais eu tenho uma proximidade muito maior com vocês e mostro muito mais da minha vida, do meu dia a dia morando aqui nos Estados Unidos, beleza? Já dei um belo de um plano de fundo pra vocês nesse vídeo, né? Só com essa introdução. E o que acontece, gente? É uma realidade. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ouvir isso. Alguns porque já estão aqui sem documento, outros porque tem essa ideia de que vão vir pra cá sem documento. E aí quando você faz um vídeo ferindo aquilo que ela quer fazer, ela já se incomoda. Ela quer alguém que vai concordar com aquilo que ela quer fazer. E, mano, vocês não vão me ver fazendo isso aqui, velho. Eu não faço vídeo somente por likes e somente por views. Se eu falar que eu não faço vídeo pra ninguém ver, eu tô, né? Enfim, óbvio que eu quero que meus vídeos tenham bastante visualizações, mas eu poderia usar muitas outras estratégias e falar de muitos outros assuntos que eu não concordo só pra trazer views aqui. E eu não vou fazer isso. O meu compromisso principal é com aqueles que de fato querem morar nos Estados Unidos e talvez tem pessoas precisando de um vídeo como esse pra falar assim, mano, peraí, tô pensando errado,
deixa eu avaliar. Tudo que eu falo aqui no canal, gente, é para trazer luz sobre um determinado assunto. Aí você vai e investiga sobre ele. Então todas as coisas que eu vou falar para vocês, vocês conseguem consultar na internet. Dá um Google, sabe o Google? Aquela ferramenta não serve só para você pesquisar a música viral do momento ou, enfim, o esporte que você gosta. Você pode pesquisar sobre questões de imigração também. Falar com um advogado de imigração é fundamental. Eu sempre recomendo para vocês o Dr. Daniel Toledo, que é um advogado de imigração que, enfim, eu confio bastante e ele vai conseguir dar esse suporte para vocês também. Então vocês precisam partir por esse princípio, tá? Mas vamos lá. Há um tempinho atrás eu encontrei um inscrito no mercadinho aqui perto de casa, um senhor, devia ter uns 50 anos de idade, 50 e poucos anos de idade. E ele falou assim, pô, mano, eu te assistia, não sei o quê. Eu falei, não assiste mais. Ele, é que a gente já tá aqui, eu acompanho você só no Instagram, mas no YouTube eu não vejo tanto quanto eu via no Brasil. Aí eu falei, que legal, você tá aqui o quanto? 6 meses? 1 ano? Eu sempre tenho isso na minha cabeça de que o cara é um recém-chegado. E ele, não, pô, tô 3 anos aqui. Aí eu falei assim, cara, o cara tá 3 anos aqui. Ou seja, eu já tô fazendo vídeo, já tem mais do que isso, cara. Aí que cai a sua ficha. E é muito legal você ver pessoas seguindo dicas que você dá, entendendo mais ou menos a proposta daquilo que você está mostrando nos vídeos e tendo trajetórias de sucesso aqui. Ele compartilhou um pouquinho do que ele está vivendo aqui esses 3 anos, do plano de imigração dele, etc e tal. Eu fiquei muito feliz em saber que alguns dos meus vídeos contribuíram para essa tomada de decisão, para ele saber e etc. Entendeu? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Mas vamos lá. O que está acontecendo? Acho que grande parte das coisas que a gente vai falar aqui nesse vídeo tem a ver com situações que estão acontecendo na Flórida por parte do governador DeSantis, o governador lá da Flórida. E a grande chave disso tudo é que esse governador, ele tem uma grandíssima chance de ser candidato a presidente dos Estados Unidos na próxima eleição, que vai acontecer, se eu não me engano, daqui 2 anos, né? Não, ano que vem? Acho que acontece ano que vem. Para ele tomar posse em 2025, se eu não estou enganado é isso. Ou seja, não está muito longe, o tempo passa muito rápido. E aí é a questão, ele tem implementado leis e proposto muitas leis, né, que são anti-imigrantes, anti-imigração ilegal. Assim como o governador do Texas, eu gravei outro dia um vídeo para vocês mostrando as situações que estavam acontecendo lá, deles fazendo uma deportação interna, né? Que é pegar os imigrantes ilegais que estão dentro do estado e mandar para outros estados que apoiam esses imigrantes tecnicamente ilegais, né? Lugares como New Jersey, Nova York, Califórnia, até Massachusetts de uma certa forma. Na verdade, até Massachusetts não, com certeza Massachusetts também, que tem ali uma certa quantidade de imigrantes ilegais e o próprio estado meio que apoia isso, no sentido de não ter nada que faça com que essas pessoas não queiram estar lá. Diferentemente de New Hampshire, por exemplo, né? Que é um dos estados que são totalmente não tão adeptos a imigrantes, sejam eles legais ou ilegais até. Essas propostas que o DeSantis tem feito, né, que o governador da Flórida tem feito, elas têm refletido sim, de uma certa forma, em outros estados. Isso vai encorajando. Sabe aquele negócio que quando um faz, você vê um outro e fala assim, não, é isso mesmo, é isso. Imagina se esse cara vira o presidente. Se esse cara realmente vira o presidente, porque ele tem chances reais, tá? Eu não gosto muito de ficar falando de política, mas quando é uma coisa que vai impactar diretamente na vida do imigrante, eu preciso trazer aqui para vocês esses assuntos. Então, uma das propostas que o DeSantis está fazendo, né, para a questão da Flórida, é para dificultar e para justamente expelir os imigrantes indocumentados. Quem que é imigrante indocumentado, Lucão? Não importa se ele veio pelo México ou se ele está com o status de turista e expirou, se ele é um estudante e não quis mais estudar, se ele venceu o visto de trabalho e acabou ficando sem status aqui. Imigrante indocumentado é aquele que não está legal no país, independente de qual forma seja, tá? Isso, você goste ou não, essa é a verdade, tá? Então a primeira coisa que o DeSantis ele quer implementar lá na Flórida é que pessoas legais, né, se ter um status ou até mesmo americano, ou seja o que for, que estiverem transportando imigrantes ilegais serão penalizados. Aí essa penalização, ela tá variando, porque isso são propostas de leis. Então elas vão sofrendo modificações, elas podem ser aprovadas ou podem não também. Enfim,
O que, até a última vez que eu vi, era o seguinte, a penalização para quem, por exemplo, eu tô aqui nos Estados Unidos legalmente, eu pego e tô dando uma carona para alguém que não tem documento. Digamos que estivesse na Flórida, essa lei fosse aprovada. A pena seria de 5 anos de prisão, é penalidade severa, isso aí, tá? 5 anos de prisão, $5 mil de multa, mais 5 anos de uma prisão, como que chama aquela prisão? Ai, não vou lembrar pra falar agora, esqueci em português como é que fala. É aquela prisão que você tá livre, mas é uma condicional, acho que é condicional, acho que é isso. Olha isso, cara, olha que absurdo. E outra, eu não sou obrigado a ficar perguntando o status de todo mundo que eu conheço. Tem pessoas que a gente suspeita, mas eu também não fico pensando e meditando, ai, qual é o status de fulano? Ai, aquela pessoa da igreja. Ai, o fulano. Eu não fico fazendo isso. Então você imagina que loucura. Se eu tô voltando da igreja, dando carona pro irmãozinho ali, e de repente a polícia me para, é isso que ele tá propondo, cara. É isso que ele tá propondo. Outra coisa que ele quer fazer é tentar, de uma certa forma, inibir, ou não sei qual que seria a palavra mais ideal nesse caso, que é impedir de que empresas contratem imigrantes ilegais. Existe muito esse hábito aqui nos Estados Unidos, a gente sabe, que é um contrato informal, que é o dono do mercadinho fala assim, ó, preciso de um caixa de supermercado, eu te pago $12 a hora, $13 a hora, $14 a hora, e você vai trabalhar aqui pra mim. A gente anota a quantidade de horas que você trabalhar e eu te pago e acabou. Um contrato ali de boca. Por isso que falam, né? Quando as pessoas... É o que eu falo que as pessoas falam sem saber. Quando falam de seguro saúde. Ah, saúde nos Estados Unidos é muito caro. Falam sem saber. Ah, porque não sei o que... Falam sem saber. É porque lá nos Estados Unidos ninguém tem férias. Falam sem saber. Porque realmente o imigrante indocumentado, ele não vai ter esses benefícios. Se ele não trabalhar, ele não vai receber. Porque é um contrato de boca. É um contrato ali de falar assim, ó, é o seguinte... Você trabalha aqui pra mim e eu vou te dar tantos dólares por tantas horas. Tá ok, tá ok, tá ok. Acabou. E o cara vai trabalhando ali nesse fluxo. Ele não trabalha, ele não ganha. Agora, se alguém que tem documento, você tá trabalhando registrado numa empresa, tá tudo certinho, você tem os seus direitos, sim. Você tem os seus direitos que vão te resguardar de uma certa forma. Você vai ter direito a uma férias de uma certa forma. Então, é muita coisa que as pessoas falam sem saber 100% a realidade. Óbvio, eu tô falando de uma maneira bem panorâmica, tem muitos detalhes dentro disso que a gente não tá abordando, tá? Então, o que o governador quer? Que as empresas parem de contratar dessa forma. E qual que é o custo disso? Ele quer implementar um sistema onde você vai fazer um check-in ali, um update dos seus documentos para verificar a elegibilidade se você pode realmente trabalhar ou não. E a empresa que contratar o funcionário sem que ele tenha de fato essa permissão, ela simplesmente tem o risco ali de perder a licença. Então você imagina um restaurante que perde a licença para atuar. Você imagina um mercado, enfim, tudo aqui precisa de licença, tudo precisa de um alvará, tudo é assim, no Brasil também é assim, acredito. Então você imagina como é que fica o empresário nessa condição. Vai ficar com medo de contratar. Você imagina se isso é implementado realmente e a pessoa fica com medo de dar uma carona, fica com medo de ser seu amigo de uma certa forma. Qualquer um que der abrigo, é isso que ele quer. Ele quer colocar, qualquer um que der abrigo para um imigrante indocumentado também seria punido. Ou seja, ele quer de fato que todos os imigrantes indocumentados saiam da Flórida. E a gente sabe que a Flórida é um dos estados que mais tem imigrantes indocumentados. E muitos deles também são brasileiros. Muitos deles é do nosso povo, são latinos. Então, assim, eu não tô aqui falando que eu concordo com isso, sabe? Não tô aqui falando que eu apoio isso. Até porque, principalmente nessa minha morada na Califórnia, eu pude perceber o quanto que o imigrante, ele participou e participa da construção dos Estados Unidos que a gente conhece hoje. Da potência que os Estados Unidos hoje é. Muito se deve à mão de obra do imigrante. E agora eu falo do imigrante de maneira geral, porque às vezes vocês acham que eu tô falando só do brasileiro. Não é? A lei não é só o brasileiro. A lei é pro dominicano, pro mexicano, pro angolano, para todo mundo, pro chinês, pro japonês, pro coreano, para todos os imigrantes, todos aqueles que não são daqui, que não nasceram aqui. E detalhe, tá? Ele tem agradado sim muito os americanos. Muito. A gente tem que entender que ele está governando o estado dele e, quem sabe, o país com os interesses do povo
americano. O que eu acho que falta é talvez um equilíbrio entre você trazer uma solução. Então, os brasileiros, os imigrantes, de uma maneira geral, eles são necessários, acredito eu. Agora eu tô falando do meu ponto de vista, tá? Então, eu acho que a solução não é saiam todos daqui, seus lixos, seus... enfim. Não acho que essa é a solução. Eu acho que existem meios, eu acho que eles deveriam viabilizar e tentar legalizar, pelo menos, as pessoas que têm o mínimo de requisitos. Porque tem uma galera boa que tá aqui. Eu conheço muita gente que é estudante, está estudando 3, 4, 5 anos em busca de uma oportunidade, em busca de um... Então, eu acho que tem meios. Se eles criassem alguns programas, algumas coisas, enfim... Muito se discute a respeito disso, mas a gente não vê resultado. A gente vê mais resultado pro mal do que pro bem. Meu ponto de vista, tá? Eu vejo que cada vez mais o circo se fecha para os imigrantes. A questão da imigração, na maioria das vezes, ela vai dificultando do que viabilizando ou facilitando, ou enfim. Eu não tô falando pra você, abre as portas e deixa todo mundo entrar, né, e vira bagunça. Não tô falando isso, gente. Não tô falando isso. Agora, o que o governador do Texas fez de você dar uma recompensa para aqueles que denunciarem imigrantes documentados, você entende? Aí tem a questão do Real ID, tem a questão que também estão articulando aí para que, de fato, as pessoas que não tiverem um documento não consigam fazer uma viagem dentro dos Estados Unidos, porque até então você pode viajar independente do seu status imigratório. Então, até os discursos do Biden, né? Porque aí você fala assim, Lucão, mas você tá falando de um governador da Flórida, mas eu tô indo para outro estado. Beleza, só que se esse cara vira o presidente dos Estados Unidos daqui a 1 ano e meio, isso vai se aplicar para todos os Estados Unidos. Os governadores que têm pressionado justamente o presidente por conta dessas questões de imigração ilegal. Então você vê que os discursos, as coisas, as leis, as vírgulazinhas vão mudando. É sempre para dificultar um pouquinho mais a questão do imigrante indocumentado. Então, por mais que você não goste do que eu tô te falando, é uma realidade que tá acontecendo aqui. Entendeu? Na Flórida, porque aqui o policial... ele não pode perguntar seu status migratório ou checar ou alguma coisa assim. O que ele pode fazer é, de repente, ligar para o departamento de imigração e, através, né, desses policiais do ICE, conseguir checar, enfim. Mas aí já é um processo que pode acontecer, mas não é o que acontece. Agora, o que eles estão fazendo na Flórida é meio que dar esse poder para a polícia local. Então, você vê que quanta coisa, principalmente na Flórida, que é triste, porque quando é um estado que tem poucos imigrantes, pelo menos você fala, mas tem poucos imigrantes, pelo menos não vai afetar tanto. Agora, um estado como a Flórida, que foi construído literalmente com a ajuda de imigrantes. Então é triste ver nesse sentido, sabe? Dessa forma, cada um sabe da sua razão. Por isso que eu venho aqui para falar para vocês. Cara, existem tantas formas para você viver legal aqui no país. Tem gente que às vezes fala assim, Lucão, mas você fica falando para as pessoas virem aqui para os Estados Unidos. Tudo bem, mas eu não tô falando pra você vir ilegal. Tem tantas formas, cara, tem tantos meios que a gente mostra pra vocês. A minha história, quando eu exponho ela aqui, é pra servir talvez de um molde, de um exemplo, pra de repente aquele que quer vir pra cá também. Por isso que eu conto algumas histórias pra vocês, que é pra você falar assim, você talvez se identifica com isso e fala assim, pô, se o Lucão conseguiu, eu também consigo. Que é fácil você assistir um vídeo de um playboy que mora aqui com a Lamborghini dele, com os paizinhos dele que bancam uma mansão pra ele, etc e tal. Aí é fácil. Por isso que eu conto um pouco da minha história, pra você ver que um cara também lascado na vida no Brasil como eu, também pode vir pra cá e se legalizar. Eu mostrei a história da minha irmã aqui, né? Gravei um vídeo com ela mostrando que ela conseguiu o green card dela. É questão de tempo pra ela se tornar americana, mano. Depois que você pega o green card, você espera ali de 3 a 5 anos, depende de como você conseguiu, e você se torna americano. Você aplica para ter a cidadania americana. Olha que top isso. Você ter os mesmos direitos de um americano, exceto ser presidente. É a única coisa que você não pode ser. É o único direito que você não tem igual de um americano. Aí, além de todas essas questões, né? A pessoa fala assim, mas meu tio, mas não sei quem, vive aí há não sei quantos mil anos e vive de boa. Gente, o fato de você ter um documento, né, de você ter um social, de você ter, você poder morar aqui legalmente, você pode financiar
carros e casas e ter linhas de crédito, você tem muito mais oportunidade, você tem um poder de compra diferenciado, atrelado com um bom score, não preciso nem te falar isso, né? O seu crédito, digamos assim, você tem que ser um bom pagador, senão você não consegue nada com um documento ou sem. Por que que consegue? Porque tem muitos, é 1 ou 2 ou 3 bancos que aceitam pessoas só com passaporte. A maioria dos bancos, eles pedem social. E quem não tem social não consegue abrir conta nesses bancos. Quem não tem social não consegue uma série de cartões de crédito. Quem não tem social não consegue comprar casa com os mesmos programas, com os mesmos benefícios que alguém que tem. Então existem uma série de vantagens. A maior de todas é a liberdade geográfica, é você poder sair e entrar nos Estados Unidos. Você passar 1 ano, 2, 3, talvez longe da sua família, ok. Agora você tá aqui 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos sem saber se algum dia você vai ver a sua família, tipo assim, de novo, a menos que você largue tudo aqui, e aí com esse tempo daqui dos Estados Unidos, você já constrói um patrimônio, já constrói uma história, você também não vai largar tudo aqui e voltar ao Brasil. Aí vive uma vida assim, sabe? É difícil, cara, é difícil, eu entendo que cada um tem uma realidade, eu entendo que quem tá aqui, mano, se você tá aqui já e isso já aconteceu com você e tal, ok, nem assista esse vídeo, porque não vai te fazer bem. Agora, se você tá pensando em vir pra cá e de repente você tá assim, eu vou pra lá e vou ficar legal mesmo, e dane-se, mano, não faça isso. Não faça isso. Sei que é o caminho mais difícil. É o caminho mais difícil, gente. Você vir pra cá e se manter legal aqui e correr pelo seu green card é o caminho mais difícil, é o mais caro, é o mais demorado, não é fácil. Agora me diz alguém na sua vida que você conhece que tenha sucesso, que seja bem sucedido financeiramente, que tenha um casamento de sucesso, que tenha, enfim, que não passou perrengue, que não lutou muito para conquistar aquilo ali. Essa é a vida. Bem-vindo à vida, tá ligado? Se você quiser alguma coisa de sucesso, você vai ter que penar, vai ter que passar pelo caminho mais difícil. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu conheci algumas pessoas e elas falavam assim pra mim, você é idiota. Você é idiota. Porque quando a gente chega aqui, a gente fala, né, pô, não, tô vindo com um sonho, tá, meu plano é taraná, não sei o que lá, enfim. Até pra você tentar coletar informações, tentar conhecer, você precisa conversar ali, né? E aí a pessoa fala assim, loucura, besteira, o esquema é fique legal mesmo, que tem gente aqui 20, 30 anos aqui de boa. Tá, beleza, digamos que você possa viver 20, 30 anos aqui sem ser deportado, mas e aí, é isso? A vida se resume a isso? A você ficar preso num lugar e... tá ligado? Depois de um tempo, gente, você vai ver que carro, comida, as coisas, aquela coisa que a gente dá muito valor no Brasil, o celular, porque a gente não pode ter. Outro dia eu vi uma menina desmaiando porque ganhou um iPhone, cara. Então assim, depois de um tempo, isso você já se acostuma. E aí depois você fala assim, tá, eu quero mais agora eu quero poder viajar, agora eu quero poder... Falei pra minha irmã outro dia, passagem pra Europa, $450. Isso é 2 dias de trabalho pra quem tá aqui já há algum tempo, quem já tem uma profissão, quem já... Falei pra ela, mano, você trabalha 2 dias aqui, você pode ir pra Europa. Você pode comprar uma passagem pra Europa, você tem noção disso? O buraco é muito mais embaixo, tem muitas outras contas, não tô querendo iludir ninguém, mas eu tô falando assim, é muito mais acessível, é muito mais palpável o poder que você pode ter aqui. E você tem um documento então, cara, nem se fale. Então, vai por mim, mano. Opte pelo caminho, talvez que é um pouquinho mais difícil, mas que vai valer muito a pena, mano. Eu tenho certeza. Todos os dias eu encontro inscritos aqui e vira e mexe, são pessoas que falam assim, pô, Lucão, apliquei o EB3, eu vi lá no seu canal você falando sobre o EB3, procurei um advogado, falei com ele, tarará, comecei meu processo, tenho o meu documento, Lucão, apliquei o EB2, Lucão, apliquei o SGS, Lucão, e eu fico muito feliz, mano, muito feliz de influenciar pessoas a vir para os Estados Unidos. Eu falo, vem mesmo, mano, vem mesmo, vai seguir seu sonho, vai ser feliz, mas faça isso da maneira legal, tá bom? Então é o que eu falei, DeSantis tem uma grande probabilidade de se tornar de repente o presidente dos Estados Unidos. Pode acontecer, pode não acontecer. O que eu contei para vocês, na maioria das coisas, são propostas que estão sendo feitas, algumas delas já estão sendo aprovadas. Você vê que o discurso do Biden, que é o presidente atual dos Estados Unidos, também muitas vezes, em muitas situações que são colocadas ali, são coisas que não vão favorecendo os imigrantes. Às vezes tem um discurso bonitinho aqui, mas a atuação de fato ela é outra. Então não favorece. Então é por isso que eu digo para vocês, não venham ilegal, porque não fiquem ilegais, né? Porque você só vai ter dor de cabeça, mano. Hoje em dia você tem informação, você tem recursos, você tem possibilidades.
é outros Estados Unidos, é outro mundo de 20 anos pra cá. Então a galera que veio pra cá há 20 anos, 30 anos atrás não tinha essas informações. Existem muitos vícios que começaram a se popularizar de 2, 3, 4 anos pra cá. Então hoje, você que tá querendo vir pra cá, você tem essa ferramenta. Você não precisa fazer isso. Você só vai fazer isso se você tiver preguiça de correr atrás. Se você não tiver força de vontade e disposição pra correr atrás. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo informativo para vocês. Não esqueçam, procure um advogado de imigração. Eu vou deixar os links do Dr. Daniel Toledo aqui na descrição do vídeo. Inclusive, ele tem um canal no YouTube onde ele compartilha informações migratórias. É importante a gente ficar ligado, sintonizado no que está acontecendo para vir para cá, tá? Para que você não tenha perrengue. Chama ele, conversa com ele, fala que você veio do canal do Lucão. Ele vai dar uma atenção para você, ele vai marcar um horário para você. E aí, você conversando com ele, você vai entender qual que é o visto, qual que é o melhor visto, qual que é o melhor processo para você conseguir um green card e morar aqui legalmente, tá bom? Um grande beijo para vocês, até o próximo, é nóis. Fui, tchau.